Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, voltando aqui no canal Hora Teológica com vocês para trazer mais uma dica de leitura. E uma dica de leitura sobre uma obra que não é muito conhecida, embora a editora todo mundo gosta, uma editora muito falada, e sendo uma editora protestante, é até espantoso trazer, através dessa editora, um apanhado de assuntos que naturalmente uma editora protestante não iria falar. Eu vou apresentar para vocês que obra é essa, uma obra rara, tá bom? Antes, dá aquele like e curtida no canal. Vocês que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a divulgar o nosso trabalho, continuando nas redes sociais aí, no Facebook, no Instagram, no Telegram, tá? No WhatsApp, para que o YouTube venha ver que esse canal é relevante e a gente não venha parar o nosso projeto, ok, irmãos? E, sem esquecer, aciona o sininho das notificações, vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal. E lembrando, para quem quer participar do nosso projeto, nosso grupo do WhatsApp não é um grupo de debate, é um grupo de informações, de lançamento, de promoções. Quem quiser fazer parte, só mandar o seu nome e o seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com, ok? Vamos partir aqui para o review. A obra é essa aqui, ó. Os Evangelhos Perdidos, a verdade por trás dos textos que não entraram na Bíblia, do Darrell L. Bock, autor de Quebrando o Código da Vinci, né? Best-seller do New York Times. Isso aqui, ó, editora Thomas Nelson Brasil, ok? Deixa eu apresentar para vocês aqui quantas páginas tem e a gente já vai para o sumário. Vamos ser bastante diretos aqui. Aqui, ó. Vou baixar o vídeo para vocês. 275 páginas. Aqui, irmãos, tá? Aqui o sumário vai tratar com os escritos e manuscritos extra-bíblicos ou que tem alguma similaridade aí com os sinópticos, com os evangelhos canônicos. Darrell Bock, lembrando aqui que ele é um autor protestante, tá? Vamos aqui para o prefácio. Aqui é o sumário. Começa com o prefácio, agradecimentos. Apresentação. Introdução às novas descobertas indicam que o cristianismo precisa de uma reforma? Capítulo 1. Tomando nota, os períodos e os personagens do cristianismo primitivo. Capítulo 2. Discussão de uma importante visão alternativa sobre o gnosticismo e sua definição. Capítulo 3. Datando a origem do gnosticismo, que era uma heresia, né? No começo da igreja cristã. Capítulo 4. Diversidade e julgamentos históricos do cristianismo primitivo. Capítulo 5. Deixa eu mostrar aqui, baixar mais um pouquinho. Isso. Capítulo 5. As declarações de Walter Bauer e as raízes da nova escola. Aqui a gente vai. Ó. Capítulo 6. A natureza de Deus e a criação, parte 1. Capítulo 7. A natureza de Deus e a criação, parte 2. Capítulo 8. Jesus divino e ou humano, parte 1. Capítulo 9. Jesus divino e ou humano, parte 2. Capítulo 10. A natureza da redenção da humanidade, espiritual ou também física, parte 1. Capítulo 11. A natureza da redenção da humanidade, espiritual ou também física, parte 2. Capítulo 12. A morte de Jesus, conhecimento, pecado e salvação, parte 1. Capítulo 13. A morte de Jesus, conhecimento, pecado e salvação, parte 2. Capítulo 14. Conclusão. A nova escola, os evangelhos perdidos, cristianismos alternativos e ortodoxia. Você tem a lista dos textos sobreviventes, além dos 4 evangelhos. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. E o apêndice 2, a lista de textos-chave dos pais apostólicos. Vem a bibliografia. Vamos aqui dar uma olhadinha. Primeiro ponto aqui que ele vai falar sobre a agitação na literatura religiosa popular que clama por uma reforma no cristianismo. Ele vai tratar aqui do Bart Ehrman, que é um historiador, né, no caso, um movimento ateísta, né? Ele vai dialogar com vários autores, tá, irmãos? Em 2003, ó, Bart Ehrman, da Universidade da Carolina do Norte, publicou a obra Cristianismos Perdidos, a batalha pelas escrituras e pela fé que nunca conhecemos, pela Oxford University Press. O resumo do livro na parte interna da capa diz o seguinte: a igreja cristã primitiva era um caos de crenças conflitantes. Alguns grupos de cristãos declaravam que não havia apenas um único Deus. Isso aqui é correto, tá? Mesmo ele não de acordo com o que ele falava, com a posição dele, que é um ateu, ele vai falar de forma direta e
clara que havia muitos cristianismos dentro do cristianismo nascente. Aqui, ó, mais 2, 12 ou até mesmo 30. Isso aqui não tem como afirmar. Alguns acreditavam que o mundo não fora criado por Deus, mas por uma deidade inferior e ignorante. Vamos falar, usar um termo aqui até interessante que a gente vai lembrar mais para frente. Certas seitas sustentavam que Jesus era humano, mas não divino, enquanto que outros diziam que ele era divino, mas não humano. Em Evangelhos Perdidos, né? Cristianismo Perdido, Dr. Ehrman apresenta um fascinante olhar sobre essas formas primitivas do cristianismo e mostra de que maneira elas foram suprimidos, reformados, esquecidos. O trabalho arqueológico moderno descobriu uma grande quantidade de textos chaves e, como mostra Ehrman, essas descobertas espetaculares revelam uma diversidade religiosa que fala muito sobre as maneiras pelas quais a história é escrita pelos vencedores. Aqui, ó. No mesmo ano, Elaine Pagels, né, que é uma estudiosa do gnosticismo, lançou uma obra que prosseguiu nesse tópico, intitulada, aqui no Brasil, ó, Além de Toda Crença, o Evangelho Desconhecido de Tomé, que é pela editora Objetiva, quem quiser procurar, ó, em 2004. Lembrando, tá, irmão, isso aqui não é uma obra para novos convertidos, aqui é uma obra bastante avançada. Aqui, ó, esse novo best-seller da lista do New York Times destaca o valor daquilo que outros têm chamado de Quinto Evangelho, uma obra do século II cujas origens são obscuras, mas que afirma refletir 114, olha esse ponto, afirma refletir 114 dizeres de Jesus. Esse evangelho foi o texto que mais recebeu atenção desde Nag Hammadi, né, no Egito. Na parte interior da capa da edição original, existe uma importante afirmação sobre a origem do cristianismo ortodoxo. Lembrando aqui que esse quinto evangelho, o evangelho de Tomé, esses 114 ditos aqui, muitos deles fazem paralelo com os evangelhos, tá? Não são um ensino à parte, mas eles falam muito do que os evangelhos vai confirmar. Então tem textos ali muito conhecidos de Mateus, de Marcos. Vamos aqui para a página 258, que tem outro tópico interessante. Isso aqui é uma obra praticamente acadêmica, tá, irmãos? 258, vai falar sobre listas de textos sobreviventes. Tá? A gente vai falar aqui, ele vai tratar aqui sobre o Evangelho de Judas, né, que foi encontrado também na biblioteca de Nag Hammadi. Aqui, ó, esse evangelho diz que Jesus supostamente disse a Judas, essa aqui é a crença desse manuscrito encontrado. Jesus supostamente disse a Judas para fazer aquilo que ele tem de fazer com o objetivo de cumprir a vontade de Deus. Quem não lembra desse texto, né? Que ele vai nascer e fala assim, o que tiver que fazer, faça, né? Que Judas logo deixa a mesa e vai logo buscar aquele dos fariseus, dos soldados, para pegar Jesus naquela mesma noite. Então alguns dizem que Jesus estava praticamente ordenando que Judas fizesse isso para ele ser preso. Negativo. Diz que Jesus sabia que Judas seria odiado por gerações, mas que um dia governaria sobre todos que o rejeitavam. Judas é caracterizado como o favorito de Jesus nesse evangelho, né? O discípulo mais confiável, pelo fato de estar com a bolsa, né? Só que João cita que ele era ladrão. Judas entende que aquele que enviou Jesus é indescritível com palavras, uma visão tão comparada àquilo que é dito sobre a compreensão de Tomé, tem de Jesus no Evangelho de Tomé, no dizer número 13. A traição de Judas é um ato inevitável do plano de Deus pelo qual o mundo deveria ser grato. Ou seja, pela visão desse evangelho aqui descrito, o que Judas fez foi praticamente algo que, em consequência, Jesus iria para a cruz e por causa dessa traição, né, gerou a crucificação que fez com que Jesus salvasse a humanidade. Ou seja, grato a Judas, isso tudo era um plano de Deus, né? Ó. Deveria ser grato uma vez que seu ato liberta o Espírito de Jesus, mas não seu corpo, para subir ao céu. O Evangelho traz a visão corrente de Judas em seu início. Interessante. Aqui tem outros textos também que ele vai citar. Aqui, ó. De acordo com Epifânio, aqui, ó, alguns gnósticos cainitas acreditavam que Judas procurou trair Jesus porque sabia que a morte de Jesus destruiria os outros governantes cósmicos e que, ao fazê-lo de acordo com o movimento, realizou uma boa obra para a nossa salvação. Desse modo, Judas deveria ser elogiado porque libertou Jesus e possibilitou a vitória cósmica. O outro já vai ser contra aqui, quer ver?
Tem outro autor também que vai rebater essa posição aqui, que não concorda, né? A questão de Judas fazer isso pelo fato de libertar Jesus para fazer a sua obra. Nada tem a ver. Isso aqui é um evangelho à parte, mas tem outros evangelhos que vão falar em paralelo aqui, que ele vai trazer, vai falar aqui com Bartherman, com Croissant, aqui, ó, os pais da igreja. Uma obra assim completa, irmãos, para quem quer estudar aí outros manuscritos encontrados fora os evangelhos canônicos e alguns também que vão complementar os dizeres de Jesus, tá bom? Aqui, ó, mais uma vez, os Evangelhos Perdidos, da Thomas Nelson Brasil, do Darrell Allenbock, que também tem obras aí da Edições Vida Nova, né? Jesus segundo as Escrituras. Ele é um erudito praticamente no Novo Testamento, tá bom? Mais uma dica aí. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.